Está na hora de se sentar, relaxar com sua bebida favorita e ouvir. O experimento Polaris funerais costumavam me incomodar, mas não mais. É difícil sentir qualquer tipo de apreensão pela morte quando foi praticamente o que vivi por boa parte de um ano. Eu estava em coma, mas não do tipo que você talvez conheça. Era um estado sem sonhos, entorpecido, um terror do qual eu não conseguia escapar. Um terror causado por forças além da minha compreensão. Comportamentos malignos e etéreos que eu mal consigo descrever. Não posso me concentrar nas lembranças daquele vazio por muito tempo, ou sinto que começo a escorregar de volta para um abismo sem fim. Isso faz meu corpo inteiro se paralisar com uma sensação de pavor e desconfiança por todos e por tudo. E então, justo quando se torna insuportável, há um leve puxão. E eu olho e vejo os olhos calmos da minha irmã. Sinceramente, se não fosse por Jessie, não tenho certeza se ainda estaria aqui. Toda essa experiência foi o mais próximo de um trauma que posso imaginar. E resultou na perda do braço da minha irmã. Ela sacrificou aquilo para me salvar do inferno. Loucuras e pesadelos profanos são um fardo que carregamos desde que colocamos os pés na mansão Thurston, há mais de um ano. E agora, como resultado, talvez estejamos enfrentando algo muito, muito pior. Nesses momentos sombrios, enquanto o caixão é levado à frente da pequena capela, não consigo evitar refletir sobre os meses que levaram a este fim horrível. Foi apenas alguns dias depois que acordei do coma, ainda me recuperando no centro de reabilitação Olaf, que o problema começou a tomar forma. Um representante misterioso de uma organização ainda mais sombria, conhecida como Projeto Janus, veio me ver. Stephen Lang já havia convencido Jessie, enquanto eu ainda estava em coma, de que deveríamos ajudá-lo em sua grande missão de combater o mal de outro mundo. E agora ele tentava fazer o mesmo comigo. Ele entrou no meu quarto carregando uma pasta cheia de fotos granuladas e as colocou sobre minha bandeja, virando-as no sentido anti-horário para que eu visse. Eram homens e mulheres que pareciam já ter visto o inferno de perto. A maioria tinha uma expressão de choque gravada no rosto, ou talvez de desespero e pânico. Nenhum deles tinha cor no rosto ou no corpo. A vida que possuíam havia sido drenada deles, sem piedade. O que é isso? Perguntei a Lang, desviando o olhar instintivamente das imagens horríveis. Entendo que talvez você não esteja pronta para isso, mas esta é a realidade que estamos enfrentando, respondeu ele. Todas essas pessoas são vítimas do demônio do espelho de quem já falei longamente com sua irmã. Isto é apenas uma amostra de seus prêmios mais recentes. Você precisa se concentrar, Danielle. Reconhece algum desses rostos? Ele perguntou. O que quer dizer com isso? Você sabe tão bem quanto eu que o estado sem sono que experimentou nos últimos 6 meses não foi nada médico, nem remotamente comum. Seu corpo estava preso aqui, sim. Mas seu espírito foi levado para outro lugar. O mundo além. As terras do sonho, disse o homem asiático calmamente. Observando minha reação às suas palavras, fiz o máximo para não estremecer. A escuridão e o medo que eu podia sentir sempre que me concentrava naquelas memórias eram fortes demais. Está dizendo que essas pessoas também foram levadas para lá? Quero dizer, seus espíritos? Perguntei, olhando para uma foto de um jovem de cabelo loiro sujo. Havia algo gentil em seu olhar. Algo que me fazia pensar naquele cenário surreal em que eu estivera presa. Afastei a foto e balancei a cabeça. Não adianta, É difícil demais até para tentar compreender aqueles meses na minha própria mente, quanto mais explicá-los a outra pessoa. Me desculpe, disse eu. Tentei ao máximo não demonstrar emoção, mas percebi que Lang estava frustrado. Voltarei mais tarde. Ele respondeu. Não me dei ao trabalho de dizer que seria inútil. Em vez disso, olhei pela janela do hospital em direção aos jardins cinzentos do centro de reabilitação e às colinas onduladas do condado de Dunwich. Apenas observar aqueles gramados verdes e nuvens giratórias era intoxicante, quase terapêutico. Eu podia me perder facilmente naquelas cores. Minha mente vagou e senti como se estivesse em transe, transportada para os altos penhascos da passagem Derith, a quilômetros de distância. Estava sendo chamada por alguém, por alguma força. Uma força de além, a mesma da qual eu havia escapado, agora me chamando de volta. Senti um puxão agudo na minha mão. Minha visão retornou ao hospital e percebi que estava de pé no parapeito da janela. Meus dedos dos pés pendiam sobre a borda e quando olhei horrorizada, vi Jessie tentando desesperadamente me puxar de volta. Cambaleei até ela e a segurei pelos ombros, tremendo. Eu não sei o que deu em mim, admiti. Os olhos dela mostravam preocupação,
mas também determinação. Langer havia mandado ali para falar comigo. Danny, nunca vamos ficar livres disso até enfrentarmos. Você sabe disso, sussurrou ela. Como? Retruquei. Está além da nossa compreensão. Ainda tentando controlar meu corpo, senti meus músculos espasmos após o apagão que acabei de ter. Steven queria que eu te falasse sobre um tratamento sugerido. Algo que poderíamos tentar juntas, explicou ela. Algo que pudesse nos permitir aprimorar nossas habilidades naturais, controlá-las e usá-las para ajudar outras pessoas. Um tratamento? Do que você está falando? Perguntei. Vários funcionários daqui do Olaf são ex-membros do grupo de pesquisa OED, de Clear River. Eles conseguiram escapar quando aconteceu aquela tomada de poder, alguns anos atrás. De qualquer forma, o Dr. K estava trabalhando em um tratamento experimental, conhecido como Polaris. Eu não saberia explicar direito, mas, pelo que entendi, ele nos permitiria, bem, andar entre este mundo e aquele em que você ficou presa, disse Jessie. Nem pensar, respondi imediatamente. Danny, não! Tentou ela. Nem tente justificar essa historinha que te venderam. Essas pessoas querem nos usar como cobaias, nada mais. Eu quase fiquei presa naquele pesadelo para sempre, Jéssica. E agora você quer arriscar voltar para lá com um experimento teórico? É não só perigoso, é insanidade pura. Gritei. Minha irmã abaixou os olhos, derrotada. E se Lang estiver certo e houver outros como você presos naquele inferno? Eles não merecem uma chance de serem salvos também? Insistiu. Confia em mim, eles estão perdidos demais. Não é nosso problema. Insisti. Jess então me olhou com raiva. E como você se sentiria se eu tivesse dito isso sobre você? Desviei o olhar para a janela novamente. Jéssica, eu já estou perdida. Você só não aceitou isso ainda. Eu sabia que ela me lançava um olhar duro, mas não lhe dei a chance de me encarar. Em vez disso, fiquei olhando teimosamente para as colinas, esperando que ela desistisse e saísse batendo a porta. Quando finalmente fiquei sozinha, voltei para a cama e soltei um suspiro cansado. Ela nunca entenderia o que eu passei, e não podia culpá-la por me odiar. Eu me odiava também, mas eu não podia voltar para lá. Eu não voltaria. Fechei os olhos, deixando meu cérebro exausto relaxar, tentando afastar toda a preocupação e o medo do meu coração. Mas as memórias giratórias de escuridão, que haviam sido minha realidade por meio ano, voltaram facilmente enquanto eu dormia. Ainda estava no hospital, na minha cama, mas em vez de uma luz branca ofuscante, eu via através de um buraco de fechadura feito de sombras. Era muito mais vívido do que qualquer outro pesadelo que já tive, e instantaneamente um arrepio percorreu minha espinha. Meu corpo foi tomado por um frio sufocante enquanto me levantava e caminhava para fora do quarto. Os corredores estavam vazios, a escuridão se infiltrando pelas bordas da minha visão. Longos fios de limo e trevas se arrastavam pelo chão, enquanto eu ouvia um choro suave e distante na noite. Jessie, chamei. Apenas um lamento respondeu. Comecei a correr tentando encontrar minha irmã. Os sons pareciam vir de uma centena de pessoas gemendo juntas, enquanto as sombras se intensificavam. Eu mal conseguia ver meus próprios pés, então virei à esquina, e vi hordas de crianças diante de mim. Estavam de costas, olhando para outro corredor que mergulhava na escuridão, uma escuridão sem fim. Eu podia sentir o mal daquele lugar dentro da minha alma, e congelei. As crianças então se voltaram para mim. Não tinham olhos nem rostos, apenas bocas cheias de dentes afiados como navalhas, rangendo e cantando um único nome. Ela vem. Ela vem. Não, não. Meu sangue nasce. Meu sangue se destrói. Ela vem. As palavras sem sentido aumentavam de volume. Tentei cobrir os ouvidos para bloqueá-las, mas o som apenas fez meu corpo tremer ainda mais. Então, em meio às crianças, vi Jéssica parada ali. Ela estava envolta em um casulo de seda vermelha, mais escura que sangue. Ela estava sendo consumida por aquelas bestas infernais. Instintivamente, corri até ela, usando minhas unhas nuas para tentar rasgar aquela bagunça sedosa. Não demorou muito para eu perceber que o casulo não era feito de teia, mas de pele. A pele de Jéssica. Eu estava rasgando o corpo dela. Afastei-me, olhando para minhas mãos manchadas de sangue, e então para minha irmã atormentada. O que eu havia feito? De repente, os olhos dela se abriram, e ela gritou, juntando-se às crianças sem rosto em seu cântico. Tapei os ouvidos novamente, tentando ignorar aquilo, então fui sacudida e desperta por um dos enfermeiros.
Eles me balançavam, ajudando-me a acordar, afastando minhas mãos da cabeça. Vi que eu havia estado arranhando minhas próprias orelhas, tentando arrancá-las. Quando finalmente me acalmei, o enfermeiro disse à equipe para chamar o médico mais próximo. Poucos momentos depois recebi uma visita. "Daniele, você está bem?" perguntou o Dr. Kells, enquanto examinava minhas mãos e meu rosto. Eu ainda tentava entender tudo o que havia visto, mas já sabia que não tinha sido um sonho. Era um aviso do que aconteceria se eu não ouvisse o que Jesse havia me dito. "Eu preciso falar com a minha irmã", falei sem me preocupar em explicar muito ao homem mais velho. Ele assentiu, checou meus sinais vitais e saiu do quarto para procurá-la. Eu ainda tremia cerca de 30 minutos depois, quando houve uma batida na porta. Virei-me esperançosa, mas em vez da minha irmã era Lang. "Onde está Jessie?" "Preciso vê-la", disse eu. "Calma, Daniele." "Por favor, me conte o que aconteceu", insistiu Lang. Imediatamente percebi que algo estava errado. "Onde ela está?" Rosnei para ele. "Ela está bem." "Está em um quarto, apenas um andar acima de você", respondeu Lang. "Um quarto?" E então me caiu a ficha. Eu sabia o que havia acontecido. "Ela se submeteu ao seu experimento, não foi?" perguntei. Lang não respondeu de imediato. Caminhou até minha cama, colocou a mão em meu ombro e apenas disse: "Ela sabia que você não concordaria." "Ela está ferida?" perguntei apavorada. Em vez de responder, Lang falou calmamente. "Primeiro, me diga o que você viu." Lutei para abrir os olhos quando finalmente recuperei a consciência. O que havia acontecido nas últimas 2 horas eu não sabia, mas fosse onde fosse que eu acordara, não era minha própria cama. Era escuro. Escuro demais para compreender o que me cercava. O ar pesava ao meu redor, quente e úmido além do razoável. Sob mim, o chão parecia quente, quase orgânico, macio e pulsante. Gotas de suor se formavam em minha testa tanto pelo calor quanto pelo estresse. "Alô?" Tentei chamar, mas tudo o que saiu da minha garganta rouca foram sussurros fracos. Apesar dos sons débeis que produzi, as palavras ecoaram bizarramente pela escuridão. Não era o tipo de eco que se esperaria de uma sala vazia, mas o som que vagava por uma caverna sem fim. Era como se as palavras que eu dissera tivessem sido gravadas e agora fossem reproduzidas por uma fita cassete antiga e deteriorada. "Por favor." "Tem alguém aí?" perguntei um pouco mais alto daquela vez. O mesmo eco quase infinito me respondeu. Um arrepio percorreu minha espinha. Uma sensação estranha em um lugar tão quente. Minhas pernas mal funcionavam, mas com esforço suficiente consegui me erguer. O chão estava instável sob meus pés descalços, produzindo um som úmido e nojento a cada passo que eu dava. As paredes também estavam molhadas ao toque, tremendo quando eu as encostava. Ainda assim, precisei me apoiar nelas para não cair. Tentei pensar, mas minha mente estava despedaçada. O que quer que tivesse acontecido antes de eu acordar era uma lembrança distante. Algo que poderia ter ocorrido há 1 minuto ou há 1 século. Tudo o que restava eram fragmentos de informação. Eu me lembrava da minha irmã, do projeto Janus e de um hospital. Mas pareciam nomes estranhos, informações sem sentido que eu retivera através do trauma. "Daniele", tentei chamar, desesperada por qualquer coisa familiar a qual me agarrar. Em resposta, apenas o eco se repetiu. Sem outras opções, comecei a andar, devagar, a princípio. Não apenas porque minhas pernas estavam atrofiadas, mas porque o chão era escorregadio demais para conseguir firmeza. O líquido que o cobria era espesso e tinha um cheiro metálico. Era um fedor podre, mas de alguma forma familiar. Eu só não conseguia identificar. A caverna se estendia por milhas, uma eternidade de caminhada que nunca terminava. Passo a passo continuei, apoiando-me nas paredes para manter o equilíbrio. À medida que avançava mais fundo na escuridão, comecei a perceber vagamente as formas das paredes da caverna. Embora não houvesse luz alguma, havia uma fonte de iluminação antinatural que me guiava. Então, enquanto andava, uma memória me atingiu. Era vaga, como um sussurro prestes a se apagar. "Um tratamento? O que você quer dizer com isso?" Ouvi ressoar através da escuridão. Diferente dos outros sons, esse não ecoou. Era apenas uma lembrança, uma frase e uma pista sobre o que havia acontecido comigo. "Eles estão perdidos demais." Reconheci a voz. Era Daniele, minha irmã, e ela parecia distante demais. Sempre existira uma conexão entre nós duas, mas agora estava quebrada, ausente naquele inferno em que eu fora jogada. "Por favor, Daniele. Preciso da sua ajuda", supliquei.
sabendo que ela existia apenas como uma voz dentro da minha cabeça. Onde quer que estivesse, eu apenas rezava para que estivesse segura. Horas se passaram, e a caverna estreita finalmente se abriu em uma enorme câmara. Ela se erguia tão alto que eu não conseguia ver o fim. Não havia céu, nem estrelas para me guiar. Ainda era apenas uma caverna, sem nenhuma saída aparente. Ao longe, a milhas de distância, no fundo da câmara, eu vi um farol. Ele emitia um raio de luz negra, que iluminava o lugar contra todas as leis da física. Não era uma visão reconfortante, mas doentia, moldando o mundo ao seu redor e criando um lugar de onde não havia escapatória. Isso não é possível, murmurei para mim mesma. Mas o que era possível ou não importava. Aquele lugar, fosse o que fosse, não obedecia às leis da física. Do chão, eu podia ver rios de líquido negro sendo bombeados para cima, pingando do teto, caindo para cima como uma chuva invertida, desafiando a gravidade. Fragmentos de ossos e órgãos deformados saíam das paredes, parcialmente cobertos por músculos e gordura. Então fui atingida por um clarão de memórias. Eles chamavam de experimento Polaris. Há um mundo ligado ao nosso, distante demais para ser alcançado, mas uma ameaça além de qualquer compreensão humana. Eu havia sido escolhida para me submeter ao tratamento que me permitiria cruzar entre esses dois mundos, para impedir que a escuridão de lá se espalhasse para a nossa realidade. Mas por que eu não conseguia me lembrar? Por que tinham me escolhido? Vamos ter que injetar intratecalmente. O que isso significa? Perguntei. Significa que o medicamento será injetado diretamente no seu fluido espinhal, o líquido que percorre seu cérebro e sua medula, protegendo o sistema nervoso central e eliminando impurezas, disse o Dr. Kells. Vai doer? Perguntei. Ele apenas assentiu. Isso não vai ser agradável, mas você precisa entender o quão importante é este trabalho, não apenas para nós, mas para o mundo inteiro. A dor ainda ecoava na minha mente, mas foi a última coisa que senti na Terra. O mundo que eu deixei para trás estava infinitamente distante, substituído por uma dimensão de puro terror. Eu havia entrado para ajudar, mas não fazia a menor ideia do que diabos deveria fazer. Foi então que vi as primeiras pessoas. Eram apenas restos de antigos seres humanos, fundidos ao chão. A pele deles fora esticada, puxada sobre o solo úmido como um tapete pálido. Eles se contorciam, tentando me alcançar conforme eu passava. Eu podia ver que tentavam gritar, mas com seus pulmões expostos àquele mundo infernal, não havia como formar palavras. Um deles apenas murmurou silenciosamente: ajuda. Aqueles com as caixas torácicas quase intactas apenas imploravam para serem mortos. Eles nem sequer percebiam minha presença, mas ainda assim suplicavam pelo doce alívio da morte. Eu inspecionei alguns deles, considerando se devia ou não atender ao pedido e finalmente acabar com suas vidas. Foi então que percebi que conseguia reconhecer seus rostos. Apesar de estarem mutilados, com os olhos arrancados e a pele rasgada da carne, pareciam assustadoramente familiares. Eu já havia visto esses rostos antes, mas, por mais que eu quisesse ajudá-los, algo dentro de mim dizia para ficar longe, a menos que eu quisesse sofrer o mesmo destino. Eu te disse para não fazer isso, ouvi Danielle dizer. A voz dela estava distante, mas não era apenas uma lembrança. Ela estava presente dentro de mim, através de um laço que eu nunca havia conseguido entender. Ainda assim, não pude fazer nada além de caminhar em direção ao farol ao longe, com suas paredes feitas de ossos e sua fundação de carne. Estava tão distante, e a cada passo que eu dava em sua direção, sentia-me cada vez mais fraca. Era uma emoção inexplicável, ser atraída por uma entidade que me causava tanta dor. A luz negra queimava minha pele, penetrando em minha mente e destruindo cada memória que eu já havia criado. Você não é suficiente. Você nunca vai sobreviver, ouvi Danielle me dizer. Eu nem conseguia lembrar se aquela lembrança era real ou apenas um fragmento quebrado criado pelo mundo em que eu caminhava. Cale a boca, gritei de volta. Mas as palavras não eram minhas. Não era o que eu queria dizer. Eu precisava pedir ajuda, mas não conseguia. Então o farol começou a parecer mais próximo. Embora eu não pudesse dizer se a distância real havia mudado, ouvi minha irmã rir da minha miséria. Sua voz distorcida e quebrada. Ela zombava da minha tentativa de ajudar as pessoas. Ela queria que eu falhasse, e eu a odiava por isso. Me deixa em paz! Gritei. Então vi sombras emergirem da base do farol. Criaturas enormes de 8 patas com a pele fluindo suavemente pela escuridão.
Eram apenas sombras, seres parecidos com aranhas correndo em minha direção em velocidades impossíveis. Ah, eram tão belas. Pelo menos naquele momento. Foi então que percebi que eu não estava seguindo aquela luz amaldiçoada por vontade própria. Eu estava sendo controlada pelo próprio lugar, pelas forças dentro da escuridão. Não vá até lá. Daniele gritou. Sua voz abafada finalmente rompeu a barreira e soou clara. O quê? E respondi ainda atordoada. De repente senti alguém me puxar, arrancando-me das garras daquelas criaturas parecidas com aranhas. Não olhe para a luz! Ela ordenou enquanto me arrastava para longe do farol. A princípio resisti, mas ela era forte demais, e meu braço direito simplesmente não funcionava. As aranhas estavam cada vez mais próximas, e no meio delas, vi uma silhueta estranha. Parecia quase humana, mas desproporcional. Grande demais para ser uma pessoa de verdade. Navate. Ouvi ecoar pela caverna. Um nome sem sentido, mas que carregava um poder inimaginável. A silhueta surgiu diante das aranhas e agarrou Daniele. O simples toque daquela sombra foi o suficiente para queimar sua pele, e ela soltou um gemido de agonia. Sua dor foi suficiente para me arrancar do transe em que eu havia sido colocada contra a minha vontade. De repente, as memórias voltaram, e por um momento, fiquei paralisada com o excesso de informação. Somente você tem o poder de sair de lá. Uma vez dentro, não podemos fazer nada para ajudar. É por isso que é tão importante que você mantenha o foco. O verdadeiro mundo vai distorcer sua mente, brincar com seus sentimentos, mas é tudo uma armadilha para mantê-la presa. Você precisa se lembrar disso. Disse o Dr. Kelpo e isso foi tudo o que eu precisei. Afastei-me do farol, que brilhava intensamente com seu feixe negro repugnante. Agarrei Daniele, que se contorcia de dor por causa do toque da silhueta. Daniele, chamei. Puxando-a para longe daquela figura, ela recuou sem lutar, parecendo deixá-la ir sem motivo algum. Precisamos sair daqui. Oh, temos que nos afastar mais do farol primeiro, respondeu Daniele. Coloquei o braço dela sobre meu ombro e, juntas, voltamos em direção à caverna de onde eu havia vindo. Ela havia salvado minha vida, e agora eu precisava garantir que não tivesse sido em vão. As aranhas ainda estavam se aproximando. Centenas, talvez milhares delas, rastejando pelo chão, rindo loucamente de nossa tentativa inútil de fugir. Mas elas não nos impediam. Estavam apenas brincando, nos caçando por diversão, enquanto lutávamos desesperadamente por nossas vidas. Elas estavam a poucos metros de nós quando uma luz penetrou o mundo sombrio. As aranhas desapareceram, e nós saltamos para fora do pesadelo, retornando às paredes estéreis do hospital onde eu havia sido internada. Oh, meu Deus, vocês voltaram, disse o Dr. Kell. Sentei-me na cama de um salto, tropeçando um pouco ao tentar me apoiar com meu braço direito, que já não estava mais lá. Ainda assim, minha principal preocupação era Daniele, que não estava à vista. Onde está minha irmã? Foi a primeira coisa que perguntei. O doutor sorriu. Ela está bem, apenas descansando depois de tudo. Como ela se feriu? E eu? Não sei. Havia uma sombra e aranhas. Elas quase nos pegaram, respondi. Eu estava um caos e minha mente ainda não funcionava direito. Tudo em que eu conseguia pensar era no farol que havia visto naquele mundo espelhado. Eu sabia que precisava ficar longe, mas uma parte de mim desejava desesperadamente voltar para lá. Deram-me comida e água, e com a refeição, comecei a me recuperar rapidamente. Quando a noite chegou, eu já estava pronta para visitar minha irmã. Ela parecia cansada e tinha sofrido uma queimadura grave na perna, coberta por bandagens. Ainda assim, parecia feliz em me ver. Acho que agora estamos quites. Ela brincou. Soltei uma risada. Fazia tempo que eu não me sentia segura, mas não me arrependia de ter entrado naquela dimensão. Eu sabia o quanto aquilo era importante, e isso me fazia sentir bem. Sim, obrigada por vir atrás de mim. Achei que conseguiria fazer sozinha, mas estava errada. Admiti, sentindo a culpa crescer no peito. Eu te disse para não ir. Ela parou de repente, os olhos fixos na parede atrás de mim. Virei-me para ver o que ela havia notado, mas não havia nada lá. Ainda assim, sua atenção não se desviava, e ela parecia absolutamente horrorizada. Daniele, o que foi? Ela balançou a cabeça confusa. Desculpe, eu só achei que tinha visto algo. O quê? Não importa. Não seria possível. Só preciso descansar um pouco. Falamos mais amanhã, tudo bem? Parecia estranho, mas decidi deixá-la dormir. Depois do que eu a fiz passar, eu não tinha o direito de perturbá-la.
Dei-lhe um abraço desajeitado, com um só braço, e voltei para o meu quarto. No meio do caminho, ouvi o som distinto de alguém chorando. Vinha de fora da ala cirúrgica. Fiquei dividida entre ignorar ou verificar. Talvez alguma família tivesse perdido alguém. Mas o choro não soava triste. Soava horrorizado, confuso até. Aproximei-me devagar e espreitei pelo canto. No chão, estava sentado um cirurgião, completamente coberto de sangue. Um rastro vermelho levava de volta à sala de cirurgia. Soltei um suspiro audível, o que chamou sua atenção. Eu tive que fazer isso, ele soluçou. Os vermes estavam comendo ela por dentro. Eu tive que tirá-los. Eu tive que... O que aconteceu? Perguntei. Ele apenas chorava incontrolavelmente, ignorando minha pergunta. Então decidi seguir o rastro até a sala de operação. Quando vi o que ele havia deixado para trás, quase vomitei na hora. Uma mulher jazia em uma maca, com o abdômen aberto no meio e os intestinos espalhados pelo chão. Manchas de sangue cobriam o piso, as paredes e até o teto. Parecia que havia havido uma luta. Ela nem sequer havia sido sedada, e então vi, pendurado em um dos cantos, uma enorme criatura negra como obsidiana. Uma aranha idêntica às que nos haviam perseguido no verdadeiro mundo. Foi aí que percebi. Embora tivéssemos escapado daquele lugar horrendo, não voltamos sozinhas. O centro de reabilitação foi imediatamente colocado em quarentena, assim que percebemos que algo estava errado. Steven está ao telefone a manhã toda. Ele conseguiu contato com alguém? Qualquer pessoa que possa nos ajudar. E murmurei enquanto andava pelo quarto. Jess estava revendo as imagens das câmeras de segurança pela terceira vez, frustrada por ver que nada do que ela havia testemunhado na ala cirúrgica aparecia nas gravações. Estava lá. Eu vi. Ela insistiu. Eu acredito em você. Acredito mesmo. Principalmente depois do que os médicos têm relatado nos outros andares. Os pacientes estão tendo todo tipo de pesadelo, alucinações. Eu só queria entender o que tudo isso significa, disse eu. Lang voltou um momento depois, balançando a cabeça com medo. Estamos por conta própria. Os contatos que eu tinha em North Haven disseram que isso é perigoso demais para enviar mais gente. E nós, bem, estamos com os recursos muito escassos no momento, ele admitiu. Eu dei um pequeno resmungo e comentei. Mas se você tivesse sido totalmente honesto conosco desde o começo, não estaríamos nessa confusão. Estaríamos? Estou só conferindo. Mas quanto apoio você realmente tem da sua preciosa organização? Perguntei. Eu já te disse, por causa da infiltração, meus recursos estão limitados. Ele respondeu. Que ótimo. Enquanto isso, devoradores de sonhos gigantes estão dilacerando a psique das pessoas como se fosse um buffet livre. Olhei para ele. Então, o que fazemos a respeito disso? Daniele, ele está tentando ajudar, disse minha irmã. Parece que, até agora, a única coisa útil foi ficar o mais longe possível dele e do projeto Jana. Retruquei. Nenhum de nós sabia o que aconteceria com a abordagem de tratamento da Kelsey. Mas o fato de agora termos essas criaturas aqui é, na verdade, um bom sinal, insistiu Steven. Antes que eu tivesse a chance de revirar os olhos, ele explicou. Precisamos de uma forma de nos conectar com aqueles que foram perdidos, incluindo a antiga líder da minha organização, Meredith Parker. Ela está lá dentro, em algum lugar, e só vocês duas podem salvá-la. Eu não percebi que estávamos realmente concordando com isso, disse para Louis, lançando um olhar furioso para Jessie. Não temos escolha agora. Ou mais pessoas vão sofrer, respondeu minha irmã, assustada. Você precisa descansar, falei, ajudando-a a voltar para sua cama e me virando para Lang. Quando ela finalmente concordou, segui-o para fora do quarto. Parece que serei a cobaia desta vez. Sortuda eu. Precisamos agir rápido, Daniele. Antes que esses devoradores de sonhos deixem o hospital para procurar alimento em outro lugar. Ele insistiu. Fomos até a clínica de infusão onde o Dr. Kelsey havia administrado as drogas em Montezioso. Jesse apenas algumas horas antes. E eu comecei a me preparar. Fiz o melhor que pude para não entrar em pânico ou travar enquanto ele explicava como tudo aconteceria. Era lógico, científico, e até parecia seguro, mas isso não impediu que minha mente e meu corpo fossem tomados pelo medo. Antes que eu estivesse pronta, ou mesmo que pudesse estar, uma agulha perfurou a base da minha coluna, e senti como se estivesse me afogando. Eu costumava achar que o conceito de projeção astral era impossível,
Mas juro para você, vi Kelsey e Lang começarem a preparar soro intravenoso e outros monitores no meu corpo entorpecido, enquanto eu pairava acima deles. Eu estava flutuando? Não. Eu estava caindo. Caindo no verdadeiro mundo da escuridão que nos cercava. As cores se misturavam umas nas outras e se distorciam dentro e fora da realidade, enquanto a reabilitação desaparecia. Antes que eu entendesse o que estava acontecendo, meus pés tocaram grama verde. Um campo com infinitas cores no céu, e eu estava de cabeça para baixo. Demorei alguns segundos para perceber que estava novamente no Vale Dath. Porque minhas visões estavam sempre me levando até aqui. Dessa vez, decidi descobrir. E comecei a caminhar em direção às fendas mais escuras daquele solo sagrado. Eu podia ouvir cânticos baixos. Uma congregação inteira de figuras encapuzadas se reunia ao redor do que parecia ser um monólito de puro mármore, branco e límpido como uma lâmina de gelo. Aproximei-me da imensa pedra, lembrando de uma experiência semelhante que minha irmã e eu havíamos tido quando estivemos em Thirst e Mana. Aquilo trouxe de volta tantos pesadelos que, mesmo nesse mundo sombrio, fez meu coração querer explodir. As figuras encapuzadas cessaram suas súplicas e se viraram em minha direção. Eu parei congelada, esperando que os cultistas me atacassem. Mas em vez disso, um deles estendeu a mão para mim e falou. Não foi uma voz audível. Era como se o meu próprio subconsciente me incentivasse a juntar-me a eles. Irmã de sangue, tua passagem para o além está gravada em pedra. Desperte o profano dentro de ti e que seu vaso se manifeste. Minha voz gritou. Embora eu não saiba o que me tomou em seguida. Juntei-me à multidão dos fiéis e olhei para o monólito. Seu branco glorioso parecia se estender além do céu. Eu queria que aquilo continuasse para sempre, então senti meus pés afundarem e percebi que eu e os outros estávamos derretendo na própria terra. Do outro lado havia um cenário infernal. Os cultistas gritavam, incapazes de impedir que raízes retorcidas perfurassem seus corpos. O ventre do monólito drenava-lhes a vida. Vitória! Um grito veio da minha direita. Instintivamente me virei e vi minha irmã lá. Mas não era o rosto que eu conhecia. Era mais velho, marcado. Uma vida que já tínhamos vivido no passado. Ela me puxou para fora da lama e voltamos a ficar sobre um solo firme. Quem é você? Perguntei sem ousar encarar a verdade. Você sabe a resposta. Sou o antigo eu da irmã que você tem agora. Tenho te guiado por um único propósito. Trazer de volta suas próprias memórias. Deixe-a sangrar para o mundo acima, irmã. Deixe-nos viver novamente, ela disse. Como isso ajudaria? Perguntei. Se você não confrontar sua própria herança, o ciclo sempre se repetirá. Respondeu a mulher, colocando a mão na minha testa. Então fui empurrada de volta para o mundo que eu conhecia. O Dr. Kelsey estava sobre mim, assustado com o que os dados revelavam. E isso é impossível, murmurou. Diga-me o que mostrou. Perguntei sentando-me. Você voltou mais de 100 anos. Seu corpo mostra sinais de degeneração, disse ele apontando para as cicatrizes agora visíveis nos meus braços e no meu torso. Meu Deus. Cada vez que entramos no verdadeiro mundo, isso pode ter um efeito em nós. Muito pior do que imaginamos, percebi. Mas as implicações? Eu achava que o que já tínhamos descoberto era milagroso. Mas isso desafia toda a lógica. Você se tornou uma andadora dos sonhos, capaz de se mover entre realidades, disse Kelsey, empolgado. Eu não compartilhei do entusiasmo dele. Mesmo enquanto o observava, pelo canto do olho via partes distintas da dimensão misteriosa oscilando dentro e fora do quarto. As vozes que eu ouvira agora ecoavam na minha cabeça, e lá, no corredor, vi a mesma mulher que havia tomado a voz de Jéssica, parada, esperando. Doutor, o senhor está vendo aquela mulher? Perguntei. Kelsey virou-se, ajustou os óculos e tentou usar alguns de seus equipamentos para obter uma leitura. Há definitivamente uma anomalia ali. Mas receio que não consiga captar muito, admitiu. Victoria, leve-me ao vaso, insistiu a mulher. Eu sabia que ela falava de Jéssica. A ideia de essa pessoa simplesmente entrar no corpo da minha irmã como se fosse uma passageira fez meu corpo inteiro estremecer. Meu nome é Danielle agora. E você ainda não me disse qual o benefício de fazer isso. Retruquei com o espírito. O Dr. Kelsey deu um passo para o lado, sem saber que tipo de ajuda poderia oferecer. Meu conhecimento de Naviarat. O passado se tornará o futuro, a menos que quebremos o ciclo juntas. Ela suplicou.
E podemos fazer isso se você se tornar parte da Jessie? Perguntei. O espírito assentiu. De alguma forma senti que podia confiar nela, mas ainda havia dúvidas. E por que você precisa da minha ajuda? Não pode simplesmente ir até ela como um espírito faria? Perguntei. A mulher sorriu. Os devoradores de sonhos tentarão nos impedir, disse. Virando-se para o corredor. Vi os corpos massivos e enrolados das aranhas negras. E me preparei, sabendo que fariam tudo o que pudessem para me deter. Certo? Eu te ajudarei. Decidi. Não sei o que está acontecendo aqui, mas vou tentar ajustar a dosagem do medicamento. Talvez com uma conexão mais forte com o outro mundo. Isso te ajude, disse Kelsey. Dei um aceno firme e esperei enquanto ele me injetava outra rodada do tratamento. Meu corpo tremeu, tentando se ajustar à forma como o remédio fazia minha visão embaçar e distorcer. As cores do verdadeiro mundo se misturaram ao meu redor. Os devoradores de sonhos começaram a sibilar e avançar em nossa direção. O espírito que havia me encontrado soltou um grito agudo e nós corremos pelo corredor. As aranhas chicoteavam com suas longas pernas finas, tentando atacar. Vimos outros funcionários do hospital sendo abatidos pelas criaturas. Cada vez que os monstros se alimentavam da psique frágil de alguém, era como assistir ao caos sobrenatural se espalhar e crescer. Mal conseguimos chegar ao quarto de Jéssica quando recuperei o fôlego e olhei para o espírito. Você foi bem, minha irmã. Agora vem a parte mais difícil, ela me disse. Minha boca ficou seca ao olhar para Jéssica, sabendo que para fazer aquilo funcionar, eu teria que submetê-la a um pesadelo vivo. Chame Kelsey para este quarto. Precisamos preparar outra rodada, ordenei, enquanto ouvia gritos no corredor. O tempo estava se esgotando. Preciso ir de novo, não é? Perguntei, olhando para o corpo cansado de Danielle. Eu ainda não sabia exatamente o que ela havia passado, mas ela parecia exausta. Do jeito que o Dr. Kelsey explicou, aquele lugar cobrava um preço alto de qualquer ser que não pertencesse a ele. Cruzar entre mundos deveria ser uma tarefa fisicamente impossível. Mesmo assim, nós duas havíamos recebido esse poder, e precisávamos usá-lo para ajudar outras pessoas. Danielle assentiu diante da minha pergunta. Sinto muito. De volta ao mundo espelhado, então, suponho. Mundo espelhado? Você quer dizer o verdadeiro mundo? Perguntou Danielle. Seja lá como for chamado. Vamos apenas fazer isso. Danielle e o Dr. Kelsey trocaram olhares preocupados. Depois de um momento de discussão silenciosa entre os dois, voltaram sua atenção para mim. Você não vai voltar para o verdadeiro mundo. Você quase morreu da última vez, disse Danielle com firmeza. Eu não tenho escolha, tenho? Rebati, cruzando os braços. Se não terminarmos isso, todos aqui vão morrer, inclusive Jéssica. O silêncio pairou na sala, até que Kelsey suspirou e começou a preparar outra dose. Danielle segurou minha mão. Se você for, não vá sozinha, ela pediu. Sempre foi assim, não foi? Dei um meio sorriso. Nenhum de nós jamais está realmente sozinho. A agulha penetrou novamente e o mundo começou a escurecer nas bordas. Senti minha consciência ser puxada para fora do corpo. Um turbilhão de sons e luzes, o mesmo frio familiar me engolindo. Quando abri os olhos, estava flutuando acima de um lago negro. As montanhas distantes pareciam suspensas de cabeça para baixo, como se o próprio mundo tivesse se virado. E no meio do lago, um círculo de luz dourada tremeluzia. Aproximei-me, e dentro daquela luz vi minha irmã. Ou melhor, a alma dela, perdida entre as sombras. A mulher do outro lado, o espírito que me seguia, ergueu a mão. Este é o ponto onde os mundos se tocam. Se falharmos aqui, o ciclo continuará. O chão sob meus pés se partiu, revelando fileiras de rostos distorcidos, sonhos, lembranças, almas devoradas. As aranhas, os devoradores de sonhos, rastejavam por entre eles, famintas, colossais. Corri até Jéssica. Ouça-me! Você precisa lutar. Gritei enquanto tentava afastar uma das criaturas que se erguia atrás dela. Suas pernas negras se enrolaram no ar, lançando-se contra mim. Senti os dentes da besta rasgarem o ar ao lado da minha cabeça. O espírito me puxou de volta e, juntas, traçamos um círculo de luz. Use o sangue, ela ordenou. Olhei para minhas mãos. Estavam brilhando, pulsando com o mesmo poder que antes queimava dentro de mim. Gritei e deixei o poder escapar. A luz se espalhou, queimando as sombras, as criaturas e até mesmo parte do próprio céu. A mulher sorriu.
e seu corpo começou a se desfazer em cinzas douradas. O ciclo está quase quebrado, ela sussurrou. Cuide de sua irmã, ela desapareceu. Jéssica caiu em meus braços. Por um instante, tudo ficou em silêncio. O lago, o céu, o vento. Então uma voz profunda ecoou em toda a escuridão. Crianças, espíritos dos Isos, vocês vieram aqui para destruir. Ou para servir. O som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Senti o poder dentro de mim começar a enfraquecer. Estávamos perdendo nossa conexão. O mundo se partiu em fragmentos de luz e sombra, e tudo ficou branco. Quando acordei, estava de volta ao hospital. Kelsey e Danielle estavam ao meu lado, exaustos, mas vivos. Jéssica respirava, finalmente em paz. Você conseguiu, murmurou Danielle segurando minha mão. Não, nós conseguimos. Pelas janelas do hospital, o amanhecer começava a surgir. Mas dentro de mim eu sabia, aquilo não era o fim. Era apenas o começo do próximo ciclo. Precisamos descobrir como lutar contra os seres das trevas e, mais importante, contra Navar. Como então, se eu não vou voltar, o que estou fazendo aqui? E perguntei confusa com o fato de estarem me preparando para outra injeção se não tinham a intenção de me enviar de volta. Você precisa reviver sua vida passada. Como é? Você não tem apenas a habilidade de cruzar mundos, ela respondeu. Você também tem o poder de ter um vislumbre de seu eu passado. Esta injeção vai facilitar isso, mas você precisa manter o foco na tarefa para que funcione. Tudo bem, acho que consigo fazer isso. Pronta, assenti. E com isso, senti algo ganhar vida dentro de mim, como se algo ou alguém tivesse entrado em meu corpo. Danielle mal havia me tocado, muito menos me dado a injeção. Ainda assim, senti-me desaparecer do mundo e mergulhar na escuridão. O que você fez comigo? Perguntei. Eu te dei o que você precisava para ver o passado. As palavras dela soaram distantes, como se viessem de quilômetros de distância. Eu ainda podia vê-la, mas era através de um túnel escuro e sem fim que se estendia para muito longe. Então o mundo desapareceu. Não durou mais que um piscar de olhos. Mas quando voltei à consciência, o mundo ao meu redor havia mudado completamente. Já não estava mais dentro das paredes do hospital. Em vez disso, eu estava em uma fazenda, com campos infinitos diante de mim e um céu azul claro acima. Senti o sol tocar minha pele, seu calor penetrando fundo na minha alma. Mas não era a minha própria alma. Na verdade, nada ali me pertencia. Eu havia me tornado outra pessoa, alguém que morrera há muito, muito tempo. Uma mulher se aproximou de mim. Ela parecia familiar, lembrando fortemente Danielle, mas não podia ser ela. Era velha demais. Christine, eles estão nos esperando. Era uma sensação estranha, mas eu sabia que ela estava falando comigo. Tentei responder, mas o corpo em que eu estava presa não era meu para controlar. Em vez disso, palavras simplesmente se formaram sozinhas, faladas por outra pessoa. Você vai mesmo fazer isso? E perguntei sem pensar nas palavras que saíam da minha boca. É tarde demais para voltar atrás. A grande guerra está chegando. Você sabe disso melhor do que ninguém. Olhei ao redor, tentando entender não apenas onde eu estava, mas quando. Um jornal jazia na varanda ao meu lado, aberto em uma página aleatória. O corpo que eu ocupava o pegou, dando apenas uma olhada rápida nas manchetes. Mas foi o suficiente para me situar. 10 de julho de 1913 dizia. Li algumas das manchetes. Vale da Morte chega a 134 dias, o lugar mais quente do planeta. E outra menor. As tensões na Europa aumentam enquanto a Romênia declara guerra à Bulgária. Muita gente vai morrer, disse eu. Os cultistas não se importam com isso. Danielle, ou quem quer que ela fosse em uma vida passada, assentiu. Eles querem que eu diga quem vai sobreviver. Aqueles destinados à morte querem se tornar um com o monólito. Querem entrar no mundo verdadeiro. Então, o que você vai fazer? Vou mentir. Vou dizer que todos vão morrer na guerra que se aproxima. Você não pode. Se ficarem aqui, mais pessoas vão sofrer. Eles vão continuar sacrificando inocentes e nunca vão parar. É o único jeito. Ela se virou para ir embora, pronta para mudar o destino dos cultistas. Mesmo que o destino deles, sombrio como era, não pudesse ser alterado, Danielle queria tentar. Se você deixá-los entrar no mundo verdadeiro, coisas horríveis vão acontecer, argumentei. Eu sei, respondeu ela, ainda de costas. Mas pelo menos as pessoas que vivem agora estarão seguras. Levantei-me pronta para impedi-la fisicamente se fosse preciso.
Ela já estava se afastando, mas eu precisava fazer algo antes que ela mandasse todos os cultistas para o mundo verdadeiro. Peguei uma pedra do chão, pronta para dar uma última chance antes de atacá-la. Beatrice, por favor, não faça isso, supliquei. Ela olhou para mim e viu a pedra em minha mão. Você realmente faria isso? Me mataria para me impedir. Nós dois sabíamos que eu não poderia machucar minha irmã. Nem por um segundo essa ideia passou pela cabeça dela, porque ela me conhecia bem demais. Eu não era forte como ela. Não estava pronta para sacrificar alguém. Temos a chance de salvar todos que amamos, mas só se mandarmos os cultistas de Narath embora. E a próxima geração? Perguntei. Espero que eles consigam fazer as escolhas que nós não conseguimos. Com isso, senti me mover em direção a Beatrice. Eu, ou Christine, não podia feri-la. Então, caminhamos juntas pelo campo, prontas para encontrar os cultistas no monólito. Tentei gritar, tentei resistir, mas o corpo não me obedecia. Era apenas uma memória, um evento que já havia acontecido e que causaria a morte de centenas no futuro. O campo parecia interminável. Ao longe, o horizonte era tomado por uma névoa cinzenta. E ainda assim eu podia ouvir os cânticos dos cultistas preparando o ritual. Eu já sabia o que esperar, mesmo sem nunca ter visto o monólito antes. E então o vimos. Uma estrutura brilhante que me fascinava e aterrorizava ao mesmo tempo. Dentro dela, repousava a verdadeira escuridão. O monólito não era algo que qualquer um pudesse encontrar. Era um artefato de outra dimensão que escolhia quem podia usá-lo. Nesse sentido, era senciente, ou controlado por uma entidade tão poderosa que escapava à minha compreensão. Lá está, disse Beatrice entrando em uma clareira. Ele se moveu. Os cultistas se aproximaram. Beatrice, está pronta para o sacrifício? Ela apenas assentiu. Navar se erguerá graças a você. Mas primeiro devemos ir ao mundo verdadeiro. Espera, que sacrifício vocês estão falando? Perguntei. O líder do culto sorriu. Beatrice, porém, parecia destruída. Beatrice dará a vida dela para nos enviar ao mundo verdadeiro. O monólito exige um sacrifício. O quê? Vocês estão loucos! Gritei. É o único jeito, disse Beatrice calmamente. Não, eu não vou deixar. Corri até ela, colocando-me entre o líder e minha irmã. Vocês vão deixá-la em paz. Mas os outros cultistas me cercaram rapidamente. Fui dominada, agarrada, enquanto Beatrice me olhava com pena. Ela não temia por si mesma, apenas por mim e pelo que eu seria forçada a ver. Por favor, soltem ela. Levem-me no lugar dela. Eles apenas riram. O pacto já estava selado, e Beatrice estava decidida a cumpri-lo. Conduziram-na até o monólito. Ela estendeu a mão, tocando a superfície lisa da pedra. Assim que sua pele entrou em contato, o monólito começou a se mover. Tendrículos escuros se estenderam, fundindo-se à sua pele, apertando seu peito até ela não conseguir mais respirar. Não! Gritei. Vai ficar tudo bem, Christine. Você vai saber o que fazer. Mas não agora, sussurrou ela, tossindo sangue enquanto o monólito esmagava suas costelas. Então, um dos cultistas se aproximou com uma faca feita do mesmo material da pedra. Ele cortou a garganta de Beatrice, e o sangue dela foi imediatamente absorvido pelo monólito. Chorei, impotente, enquanto via minha irmã morrer. Em poucos segundos, ela desapareceu completamente, e com ela, todos os cultistas. Fiquei sozinha. Caí no chão, destruída. Uma parte de mim havia morrido junto com ela. Aos poucos, esqueci que aquele corpo nem era meu. Eu era Christine, revivendo o pior momento de sua vida. Então o chão desapareceu sob meus pés, e senti apenas ódio, raiva e o desejo de destruir o monólito. Os anos passaram num piscar de olhos. Vi o reflexo de Christine em uma janela, pálida, magra, exausta por anos de guerra. Era 1919. A Grande Guerra terminara com 20 milhões de mortos, e a gripe espanhola levara mais 50 milhões. Mas Christine ainda queria destruir o monólito. Ela reuniu explosivos, restos da guerra, e alguns veteranos dispostos a ajudá-la. Voltamos ao campo, mas o monólito havia desaparecido. No lugar, havia apenas uma cratera imensa, como se nunca tivesse existido. Christine gritou de raiva, mandando os soldados procurarem. Anos de preparação, tudo em vão. E então, de repente, me desconectei dela. Acordei de volta no hospital, gritando como Christine havia gritado. Danielle e os médicos me seguraram para que eu não me machucasse. Jéssica, você está segura, calma! Gritou Danielle. Quando finalmente consegui respirar, falei entre suspiros. Eu sei o que temos que fazer. Precisamos destruir o monólito.
E você está dizendo que um deles está por perto? Era revoltante que tudo o que Stephen Lang parecia se importar fosse essa descoberta científica, e não a segurança da minha irmã ou o fato de que estávamos lidando com forças sobrenaturais de outro universo. Pode ser. Acho que ele pode aparecer em Death Valley em breve, disse Danielle. Nas visões que tenho do mundo verdadeiro, é lá que ele costuma me levar. Era nojento ver o quanto ela estava disposta a ajudar, mesmo arriscando a vida. Não acho que devamos sair pelo interior atrás de uma rocha gigante imaginária. Nossa situação aqui é bem mais urgente, comentei. Lang surpreendentemente concordou. Não sabemos o quão poderosa é a influência dos devoradores de sonhos. Mas uma coisa é certa. Eles ainda estão neste hospital. É a única vantagem que temos. Então vamos descobrir como detê-los e deixar o portal para depois. Jessica estava prestes a responder quando ouvimos outro grito vindo do corredor. As aranhas estavam encontrando novas presas, e cada vez que íamos caçá-las, apareciam mais. Minha mente trabalhava rápido, tentando encontrar uma forma de acabar com aquelas criaturas. E então pensei em nosso dom, aquele que nos permitia viajar entre dimensões. Sr. Lang, nos dê mais uma chance de entrar no mundo verdadeiro. Talvez possamos destruir o monólito de dentro. Talvez isso elimine a ameaça aqui, disse com coragem. Na verdade, eu não queria voltar, mas desta vez seria diferente. Tinha que ser. Podemos ir juntas, Jessica e eu. Vamos entrar no mundo verdadeiro e destruir o monólito. É a única maneira, disse segurando a mão da minha irmã. Lang nos olhou, surpreso por termos coragem de enfrentar um mal tão indescritível, mas sabíamos que não tínhamos outra escolha. Vou informar o Dr. Kells. Quando ficamos a sós, Jessica me olhou com medo. Podemos não voltar dessa vez, ela disse com a voz trêmula. O portal pode nos sugar quando se fechar. Você tem certeza de que quer ficar presa naquele inferno escuro de novo? Tive que reunir toda a minha força para não chorar. A ideia de voltar àquele pesadelo, e talvez nunca escapar, era o pensamento mais apavorante possível. Daniel tentava esconder um leve sorriso enquanto segurava a mão da irmã. Olhou para o braço amputado dela e lutou para não imaginar o que mais poderiam perder ao voltar para aquele inferno. Mesmo sabendo que poderiam morrer, Jessica não hesitaria em acompanhá-lo. E era melhor enfrentarem juntos, ainda que o esforço fosse em vão. Meia hora depois foram levados a uma câmara isolada. Os monstros do além ainda não haviam invadido aquele setor, mas o tempo estava acabando. Já 13 pessoas tinham enlouquecido, e o Dr. Kell também dava sinais de estar sendo afetado pelos pesadelos causados pelas aranhas temporais. As mãos dele tremiam enquanto preparava o equipamento. Quando as máquinas foram trazidas para protegê-los, até os soldados começaram a agir de modo estranho. As aranhas passavam pelas paredes e se fundiam com os corpos deles. Logo ficou claro que os comedores de sonhos estavam atravessando dimensões, usando os corpos humanos como portais vivos. Daniel e Jessica sabiam que era inútil fugir. A única saída era voltar ao mundo verdadeiro. Sem precisar dizer uma palavra, os dois se injetaram ao mesmo tempo, e o mundo ao redor perdeu a cor. O caos se dissolveu, e eles despertaram em um espaço escuro, guiados apenas pela própria luz interior. Caíram em um abismo de espelhos, vendo os reflexos de suas vidas passadas. Quando finalmente tocaram o chão, estavam novamente nos campos sombrios do outro lado. Ali, Jessica tinha recuperado o braço, mas o lugar ainda pulsava com uma energia sinistra. O caminho diante deles parecia fácil demais. Nenhum monstro os impedia, e isso só podia significar uma coisa. Estavam sendo conduzidos para uma armadilha. No horizonte, o antigo centro de reabilitação brilhava com uma luz sobrenatural. Do céu, começaram a cair cristais negros, que se despedaçavam e libertavam milhares de aranhas microscópicas. Dentro do prédio, uma voz múltipla os chamou. Vasos de Narvete, entrem na lã. As aranhas se afastaram, revelando o auditório principal. Um mar vivo de criaturas que se fundiam num único ser monstruoso. Filhos, espíritos dos Isos. Vieram para destruir ou para servir? O poder deles começou a desaparecer. Vislumbres do mundo real surgiam e sumiam. Lang e os outros lutavam contra os comedores de sonhos com lança-chamas e rifles, em vão. Então, Daniel e Jessica gritaram juntos. Vocês e os seus não pertencem a este mundo. Uma força branca emergiu deles. Uma entidade de pura luz, repleta de olhos e asas. O prédio inteiro tremeu. A criatura enfrentou o demônio enquanto o centro era engolido por um buraco negro.
Tudo colapsava. O chão, o tempo, a realidade. Jéssica gritou o nome da irmã de sua vida passada, Danielle, e as duas versões delas se uniram em um só ser para destruir Narete. O mundo se desfez em luz e escuridão. E então silêncio. Eles morreram. Ou melhor, deixaram de existir. Por um tempo indefinido, flutuaram no vazio, até acordarem em um quarto branco, sob o olhar de Dr. Kells e outros homens. O tempo havia passado. Era setembro de 2020. Haviam ficado mortos por quase 6 meses. Stephen Lang, falando por um intercomunicador, explicou. O projeto Janus havia sido destruído, o exército os havia abandonado, e 113 pessoas morreram no incidente do hospital. Mas o doutor conseguira trazer Daniel e Jéssica de volta, reencarnados em corpos novos, encontrados em túmulos antigos, sob os nomes de seus antepassados. Agora, de pé diante dos próprios túmulos, os dois diziam adeus às vidas antigas. Os comedores de sonhos haviam desaparecido quando eles morreram, mas algo dizia que aquilo não era o fim. Daniel olhou para o horizonte e concluiu: nós voltamos da morte. E essa luta está longe de acabar.